Quando uma pessoa compra uma casa, ela não paga tudo de uma vez. O banco antecipa o dinheiro e ela vai pagando tudo aos pouquinhos, mas com juros. Com o governo acontece algo parecido, mas aqui é que está o ponto essencial. Um país não é uma família. Orçamento público não é crediário e dívida pública não é sinônimo automático de desastre. A palavra dívida assusta porque dívida na vida das famílias significa aperto, mas na realidade dos países não significa somente isso. Todos os países têm dívida. A diferença é entender em qual moeda se deve, o quanto se deve e principalmente para quem se deve. É aí que a gente começa a fazer uma análise séria entre dívida pública e mera propaganda alarmista. O governo precisa investir em hospitais, estradas, escolas, segurança e tantos outros serviços antes mesmo de arrecadar. E é por isso que o governo toma recurso emprestado. E isso é normal. Qualquer Estado moderno realiza essa operação. O que muita gente omite é o principal. A maior parte da nossa dívida está concentrada dentro do nosso próprio país, em reais, diferentemente de tantos outros países que têm contas e débitos com o estrangeiro. Isso faz com que a maior parte da nossa dívida esteja circulando internamente, fortalecendo e desenvolvendo a nossa economia. E sabe por que isso muda tudo? Porque uma coisa é dever dentro de casa em moeda própria. Outra totalmente diferente é dever para fora em moeda estrangeira. E ainda mais dependendo da cotação do dólar e do humor do mercado internacional. E é por isso que a comparação apressada que tanta gente faz, por exemplo, entre Brasil e Argentina é totalmente equivocada. É comparar dois países que estão em situações totalmente distintas como se vivessem a mesma realidade. É trocar a explicação técnica por mera narrativa política. Olha só, a Argentina vive uma fragilidade muito maior porque depende de mais dinheiro vindo de fora e de dólar para honrar seus compromissos. E quando falta dólar, a economia sente. Quando a confiança externa cai, a crise aperta. E quando a moeda perde valor, a conta pesa ainda mais. Já aqui a situação é outra. O Brasil quitou sua dívida com o FMI nos governos Lula e acumulou reservas internacionais. E o que são reservas internacionais? Em termos simples, é a poupança de um país em moeda forte. É o colchão de segurança diante das turbulências do mundo. Ter reservas não elimina todos os problemas, mas garante segurança quando a tempestade chega. Por isso, dizer que o Brasil vai virar uma Argentina de forma automática é uma análise preguiçosa, desonesta e rasa. É olhar duas febres distintas e, sem investigar, dizer que a doença é a mesma. Brasil e Argentina podem ter dificuldade, sim, mas os dois países são muito diferentes. Primeiro, não tem a mesma estrutura de dívida. Segundo, não tem a mesma proteção externa. E terceiro, não ocupam a mesma posição diante das moedas internacionais, como é o caso do dólar, por exemplo. Número solto não explica nada. Contexto explica tudo. O problema do Brasil e da Argentina não é o mesmo. Enquanto a Argentina depende de forma extrema de dívida externa, cotada em moeda estrangeira, o problema do Brasil está no custo dos juros aqui dentro. E aqui, gente, entra um alerta fundamental. Dívida pública mal administrada pode virar uma máquina de concentração de renda. Ou seja, quando mal usada, a dívida pública deixa de ser ferramenta de organização da economia e passa de ser uma fonte de concentração de renda, tirando o dinheiro da mão dos trabalhadores e concentrando na mão daqueles que têm muito capital. E esse é o ponto, gente, que quase nunca aparece no debate. O problema não é a existência da dívida. O problema é quando a manutenção dela custa caro demais. O problema é quando usam a palavra responsabilidade para proteger um modelo que privilegia o rentismo e estrangula o investimento produtivo. Lembra que eu falei que a maior parte da nossa dívida é interna e paga em reais? Então, segundo os dados mais recentes do Tesouro, os principais detentores dessa dívida são instituições financeiras, fundos de investimentos, fundos de previdência, seguradoras e investidores estrangeiros. Por isso, para discutir economia e dívida pública é necessário ir além do senso comum. Nem toda dívida é a mesma, nem todo risco é igual e nem toda comparação é honesta. Responsabilidade fiscal de verdade não se trata de apertar quem está embaixo. Não é cortar programa social, reduzir o orçamento da saúde ou da educação. É proteger o país, reduzir a nossa vulnerabilidade, impedir juros abusivos e garantir com que o orçamento público sirva todos os dias a quem realmente sustenta esse país. E é com esse olhar que eu atuo diariamente no plenário da Câmara dos Deputados, espaço por onde passam todas as decisões sobre o nosso orçamento público nacional. E foi nesse mesmo plenário da Câmara dos Deputados que eu relatei
projeto que isentou o imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, garantindo o aumento da renda de mais de 10 milhões de famílias trabalhadoras em todo o Brasil. Convido você a conhecer meu trabalho na Câmara Federal por meio das nossas redes sociais. E se quiser conhecer mais a fundo nosso pensamento sobre o Brasil, seus atrasos e seus desafios, convido a leitura do nosso livro Desconstruindo o Atraso Brasileiro. Se você quiser adquirir a obra, o link está na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima!